queridos amigos, que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz e no seu amor. Vamos ler aqui o item 170 do livro Caminho, Verdade e Vida, o título Domínio Espiritual. E em João, capítulo 16, versículo 32, está escrito: não estou só, porque o Pai está comigo. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras, os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores, os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, com o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressiona. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Mensagem excepcional. Tem tudo a ver com o entendimento psicológico que precisamos ter para enfrentarmos as dificuldades que nos rodeiam constantemente. E eu começaria aqui explicando da seguinte maneira, deixando uma frase para a nossa reflexão e aprendizado, que diz assim: todo sofrimento deixa de ser sofrimento quando recebe de nós o domínio espiritual, que é o título dessa mensagem. Todo sofrimento deixa de ser sofrimento quando nós o colocamos sob o nosso domínio, sob o domínio da própria alma. Quando as coisas estão sob o nosso domínio, sob o nosso entendimento, sob a nossa compreensão total, deixa de ser um sofrimento para ser simplesmente
um desafio a ser suplantado ou superado. Ele deu vários exemplos na lição aqui. Por exemplo, vamos lá. Judas o beijou, e logo depois que o beijou, os guardas de Pilatos, junto com alguns fariseus e sacerdotes, entraram no Jardim das Oliveiras às vistas e o prenderam. Mas ele não se perturbou com isso. Ele apenas alertou o discípulo, dizendo: é com um beijo que enganas o teu mestre. Ele disse isso não ofendido, mas para que Judas caísse em si e aprendesse a lição de que é necessário respeitar os projetos da causa abraçada. Essa foi a grande finalidade da lição de Jesus para Judas. O povo enlouquecia, gritando, enquanto ele era suspenso nos madeiros da crucificação. Ele eleva o pensamento e diz para o Criador: perdoa essas criaturas, porque eles não sabem o que fazem. Colocou aquela situação sob o seu domínio espiritual. Por isso ele não se perturbou tanto com o descaso da população, que solicitou o seu martírio. Ele não se perturbou, porque ele tinha aquela situação sob o seu domínio. Ele não exigia nada das pessoas. Isso é ter domínio espiritual. Quando os discípulos ficavam lutando entre si para saber quem era o maior perante o mestre, ele não se embeveceu com isso, não se envaideceu. Ele se manteve íntegro, sereno, sem afetação na conduta. Quantas criaturas o elogiaram e ele não se perturbou? Quantos o criticaram brutalmente e ele também não se perturbou? Por que não? Porque ele tinha esses elementos da sua dor, isto é, o descaso dos outros, a falsidade, a crítica, o abandono de quem ele amava. Ele teve esses fatores totalmente controlados pelo domínio da própria alma. Por isso ele não se perturbou tanto. E esse deve ser o nosso exercício. Frequentemente ajudamos alguém, essa pessoa vem depois e nos trata com a maior ingratidão. Por vezes, o próprio filho, um parente, um amigo tão próximo, seja quem for, nos trata com uma profunda ingratidão. E logo caímos de cama, acabados e decepcionados, dizendo: nunca pensei. Como fulano foi capaz? Depois de tanto tempo que eu o ajudei, olha como ele me trata, e ficamos mal, deprimidos. Isto acontece porque não temos o domínio espiritual da situação. Estamos cobrando afeto de quem não sabe oferecer. Quantas vezes no ambiente de trabalho dizemos: eu me mato nesta empresa há tanto tempo, nunca recebi um reconhecimento. Queixas eu recebo o tempo inteiro, críticas o tempo inteiro, mas eu me esforço e ninguém reconhece o meu trabalho. E entramos em estado profundo de decepção, querendo abandonar o emprego e partir para outro. Isso acontece porque não temos o domínio espiritual da situação, exigindo dos outros prerrogativas, elogios que não sabem oferecer.
e que não temos nenhuma razão para cobrar. O que é colocar as situações sob o domínio espiritual? O que é isso? Como é que se faz isso? Em primeiro lugar, nós entendemos que nós entramos no mundo sozinhos e sairemos do mundo sozinhos. Ninguém, no momento em que desencarnarmos e estiver no nosso velório, vai se atirar no túmulo junto conosco para sair conosco para o mundo espiritual. Nós vamos sozinhos, assim como chegamos sozinhos. Isto quer dizer que ninguém deve a nós absolutamente nada, e nem nós. Cada um de nós é responsável por si pelos próprios atos. Os atos que praticamos frente ao nosso comportamento global, comportamento esse positivo ou negativo, diz respeito à nossa relação com a vida, com Deus, não com o outro. O outro nunca terá o direito de nos cobrar, porque quem nos cobra é a vida, não a pessoa. Assim como nós não temos o direito de cobrar nada de ninguém, porque somente a Deus pertence a decisão de reorganização dos equívocos da criatura humana, não pertence a outrem. Quando alguém nos engana, nos trai, ele não faz isso especificamente em relação a nós. Ele assume um débito com a vida, não conosco. Por isso é que a vingança não tem nenhuma razão de ser. Porque nós precisamos aprender que o dano provocado, embora tenha nos feito sofrer, o dano é para com a vida, não em relação a nós. Deus sempre reorganiza todos os fatos, promovendo lições inesquecíveis, não castigos. Nós promovemos castigo, nós devolvemos o golpe, nós ferimos de volta, e isso na lei natural não é permitido. Então nós colocamos a situação sob o nosso domínio espiritual. Tudo aquilo que nos acontece no campo da dor, do sofrimento, da decepção, da tristeza, da mágoa, nós sentimos menos quando colocamos essas situações sob o nosso domínio espiritual, dizendo: tudo aquilo que me acontece vem para o meu aprendizado, tudo aquilo que eu experimento representa para mim uma grande lição, que vai promover no meu íntimo um grande crescimento. Portanto, eu não permitirei que as coisas me abalem, eu não permitirei que as situações adversas, que os infortúnios, as tristezas me abatam e me deprimam. Não vou paralisar a minha marcha em função do sofrimento, vou colocá-lo sob o meu domínio espiritual. Quando Jesus estava na cruz, carregando a cruz na direção do Morro da Caveira, todos que o olhavam diziam assim: é um derrotado, submeteu-se à lei e está pagando em sofrimento. O poder venceu Jesus. Não foi verdade, porque ele estava ali porque queria. Ele é que quis passar por aquilo. Ele veio para o mundo sabendo que passaria por aquilo. Quem escolheu foi ele. Portanto, o trajeto da cruz e aquele final aparentemente terrível, ele escolheu.
estava sob o seu domínio espiritual. E ninguém percebeu isso. No momento em que os discípulos viram todos se aproximando, quiseram lutar com as pessoas para defender Jesus, naquele momento inicial. Depois, assustados, debandaram, mas logo no início começaram a se atracar com as pessoas, lutando para defender o Mestre. E Jesus pediu que eles interrompessem aquilo imediatamente, aquela violência, e disse: não sabeis que se eu pedisse a meu Pai, Ele enviaria 12 legiões de anjos para me ajudar? Imediatamente estava tudo solucionado. Se Jesus quisesse que aquilo não acontecesse, não aconteceria, porque o seu poder espiritual era tamanho que ele controlaria aquela emoção enlouquecida das pessoas com relativa facilidade. Ele fez isso com tantas pessoas. Curou o cego, curou paralíticos. Ele modificou a estrutura corporal das pessoas pelo seu poder magnético. Por que não controlaria aquele número pequeno de pessoas que apareceram para prendê-lo? Controlaria facilmente, mas não quis, porque ele veio para isso. Então ele estava naquela situação em total domínio espiritual. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Não permitir que as coisas nos perturbem tanto, porque aquilo que nos acontece, tudo sem exceção, é completamente transitório. Logo mais, pouco ou nada significa. Meu melhor amigo me traiu, logo mais isso será esquecido. Eu fui a uma repartição resolver um problema e o funcionário me tratou muito mal, logo mais isso será esquecido. Meu cônjuge nunca me compreendeu, logo mais isso será esquecido. Isso será esquecido porque com o passar do tempo tudo evolui, tudo se modifica, as oportunidades mudam, as situações vão se transformando, as pessoas vão crescendo e as coisas vão se alterando naturalmente. E quando olhamos para trás, dizemos: meu Deus, por que eu perdi tanto tempo alucinado com aquilo? Por que eu gastei tanto tempo brigando, debatendo, reclamando? Quanto tempo perdido? Porque tudo muda, tudo evolui, tudo passa. Isso é ter domínio espiritual, é ter brandura, calma para tomar decisões. Repentinamente, uma doença grave aparece, uma doença que vai exigir de nós um sacrifício relativo, um sofrimento real, uma experiência relativamente dolorosa. Como superamos isso, se não podemos evitá-la? Colocando-a sob o nosso domínio espiritual. Nós diremos para a doença: querida, você está aqui comigo, eu sei que você não pode sair de mim, porém eu é que ordeno, eu é que comando, você não me deterá, você vai transitar comigo, eu não vou ficar à mercê de você. Enquanto você estiver aí, eu vou me tratar, mas não vou paralisar a minha vida. Enquanto eu puder, continuarei útil, ativo, aprendendo e crescendo continuamente, porque você faz parte do meu crescimento. Então você está sob o meu domínio espiritual e não eu sob o seu.
Aprender a fazer isso é fundamental. E digo mais: quem age assim reduz consideravelmente o poder da doença. Isso é evidente, a ciência já vem mostrando isso. Pessoas otimistas que não interrompem suas funções, que continuam ativas com um pensamento favorável, saudável, otimista, que continuam corajosas, desejando viver e lutar, modificam muito o padrão de comportamento daquela enfermidade. Aquelas que se entregam ao desânimo, à má vontade, à paralisia das forças espirituais, a doença toma conta, porque quem tem o domínio é a doença e não a pessoa. Então coloquemos tudo, sem exceção, sob o domínio espiritual que devemos aprender a exercer. As dificuldades de ordem geral, se nós as colocarmos sob o nosso domínio, deixam de ser sofrimento. Isso é evidente. Eu estou numa fila de banco ou estou no trânsito caótico. Este trânsito caótico ou esta fila de banco interminável poderá me dominar, ou eu poderei colocá-la sob o meu domínio espiritual. De que maneira? Ela me domina quando eu faço assim. Que inferno! Esta fila não anda, eu não aguento mais. É demais esse tipo de coisa. Que funcionários são esses que não tomam providências? Não é possível, as pessoas não sabem trabalhar aqui. Enquanto eu mantiver esse padrão de pensamento, o problema me domina. Como é que eu coloco sob o meu domínio espiritual tal situação? Basta eu aceitar. Basta eu dizer assim: estou diante de um trânsito muito difícil, nada posso fazer no momento, então não vou me perturbar, vou deixar as coisas fluírem naturalmente, porque o trânsito não vai alterar o meu humor. Eu vou saber esperá-lo com tranquilidade, e no momento em que isto se abrir, eu passarei naturalmente, não vou me perturbar. O trânsito deixa de ter domínio e eu assumo o domínio espiritual do problema, embora não possa transformá-lo de imediato. É tudo uma questão de ter compreensão das coisas, não se permitir abalar excessivamente. Treinemos isso e veremos os grandes resultados que nós teremos. Em casa surgiu um pequeno problema. Alguém disse uma palavra imprópria. Ouvimos aquela palavra e descompensamos. Gritamos em seguida, nos sentimos ofendidos, magoados. A situação tomou o domínio. Fazemos diferente. No momento em que escutarmos, digamos: não vou me perturbar, porque o que dizem só vai me afetar se eu permitir. Não vou me afetar. Vou resolver o problema com equilíbrio, porque essa situação eu coloco sob o meu domínio. Voltamos para a pessoa e dizemos: não quero que você grite, não é necessário gritar. Vamos retomar a conversa em tom de equilíbrio e voltamos a falar naturalmente aquilo que desejamos reivindicar. Pronto, a situação ficou sob o nosso domínio. Treinemos isso e veremos os grandes resultados que teremos com a nossa paz interior diante de qualquer adversidade. Então, que haja paz e luz nos nossos corações. Vamos fazer as nossas vibrações.